Laboratório de questões, questões CESP, Sebrasp e TI de Informática. Questão número 1. Um banco de dados é especificamente um conjunto aleatório de dados não relacionados que reflete algo do mundo real? Essas alternativas é para dizer se essa informação é certa ou errada. Bom, um banco de dados é especificamente um conjunto aleatório de dados. Porém, esses dados geralmente são relacionados, né? Por isso que se chama banco de dados relacionais, na maioria das vezes que a gente trabalha. Então, essa é uma alternativa que está errada. Tá? Então, a gente busca fazer o quê? Com que os dados do banco de dados se relacionem, seja sobre um determinado tema, né, específico, para poder fazer alguma retirada de informação desse banco de dados depois. Questão número 2. No SQL, Select from Table é uma consulta de um banco de dados e exibe informações da tabela do banco de dados. Portanto, é correto considerá-la uma mineração de dados? Bom, aqui eu tenho uma afirmativa que diz que select from, ou seja, selecione tudo, né, de algum lugar que ele está selecionando dentro do banco de dados, exibe uma tabela de banco de dados. É isso mesmo que ela vai fazer. Ela vai selecionar da tabela e vai mostrar alguma coisa. Portanto, é correto considerá-la uma mineração de dados. Isso está errado. Por quê? Que mineração de dados, o conceito de mineração está envolvido com a parte de você fazer uma tomada de decisão. E tomada de decisão vem através de análise de dados, ou seja, então não tenho nenhuma fórmula matemática, nenhuma análise estatística, eu só estou fazendo um processo de seleção. Então essa alternativa ela está errada. Questão número 3. Em uma rede, a instalação de um firewall e a atualização frequente desse firewall garantem a total proteção da rede contra invasores e programas instalados em estações de trabalho contra o vírus e worms. Então, esse total aqui já é um indício de que essa questão esteja errada, né? Mas a gente vai analisar ela. Tem que ter muito cuidado com esses verbos que eles usam e as palavrinhas específicas para direcionar questão. Então, uma rede, a gente tem o firewall, que a gente sabe que precisa ser atualizado, é óbvio, né? E as regras dele, e ele protege a rede contra invasores, tá? Porém, não contra todos os invasores, por exemplo, contra vírus e worms, tá? Então, essa é uma questão errada. Para que o meu computador esteja, né, bem, digamos assim, protegido, o que eu preciso ter além de um firewall? Ter um antivírus, né? Por isso que tem um antivírus, ou seja, ele vai proteger contra os vírus do meu sistema. Então, essa questão está errada. Questão número 4. Vírus de macro são disseminados por meio de aplicativos que permitem a utilização embutida de linguagens de programação. Então, essa é uma questão que está certa. O que são vírus de macro, né? Vírus de macro são vírus de script. Esses vírus de script, eles são escritos em uma linguagem própria, é a linguagem de macro. E ela vai estar infectando o quê? Infectando arquivos, né? Aplicativos que a gente trabalha principalmente no computador, por exemplo, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, que é o Office, tá? Então, essa é uma questão correta. Questão número 5. No Outlook é possível enviar uma mensagem de forma oculta para o usuário sem que ele saiba o endereço do remetente? Não. Então, essa é uma questão que está errada, né? Já vou dizer por que ela está errada. Eu posso não mostrar o endereço do meu remetente? Impossível, tá? Eu posso enviar a mensagem e o destinatário dessa mensagem ter cópia oculta dele, ou seja, eu envio um e-mail para 5 pessoas e cada um vê só o seu e-mail, por exemplo, não vê para quem eu estou enviando mais, tá? Ou seja, com cópia oculta vai para o meu destinatário, o remetente não. O remetente vai sempre aparecer, sou eu que estou enviando a mensagem. Então, questão número 5 é uma questão errada. Questão número 6. O serviço DHCP pode ser utilizado para se atribuir um intervalo de IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede? Sim. DHCP é uma configuração, é um protocolo de configuração de cliente, servidor, né? Então ele é TCP/IP. O que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai atribuir IPs aos computadores da rede. Então, essa é uma questão número 6 é uma questão certa. É o que ele vai fazer, é a atribuição dos valores de IPs. Ele é dinâmico.
Questão número 7. No Windows, pode coexistir arquivos com o nome janela.txt, com tudo com letra maiúscula, e janela.txt, tudo com letra minúscula? Bom, essa é uma questão que está errada, né? Por que ela está errada? Simples, porque o Windows ele não é case sensitive. O que é case sensitive? Quando um sistema operacional ou uma lógica de programação, né, um algoritmo de programação está diferenciando letras maiúsculas e minúsculas. O Windows ele não diferencia, então você não pode ter dois arquivos com o mesmo nome, janela.txt maiúsculo e janela.txt minúsculo. Tanto que toda vez que você faz download ou mexe em alguma coisa no computador, vai criar um arquivo, se já existe aquele nome, ele dá essa indicação a você, que se você quer salvar com o mesmo nome adicionando um ali, né, do ladinho, ou seja, vai ficando várias versões do mesmo arquivo, porém com um número adicionado. O nome não pode ser igual, ou seja, duplicidade de nome não é permitida, diferente do Linux. O Linux permite isso, ou seja, porque o Linux ele é case sensitivo, então janela maiúsculo e janela minúsculo para ele seria diferente. No Windows não. Então, questão número 7 é uma questão errada. Questão número 8. A transmissão de bytes 0. Opa, falei errado. A transmissão de bits 0 e 1 por meios elétricos que se conectam a uma interface de rede opera na camada física, né? O byte são a união de 8 bits, né? Então isso aqui é a transmissão de bits. Os meus bits são 0 e 1, que é os meios elétricos que o computador opera, ou seja, como se estivesse ligado, desligado, né? Verdadeiro ou falso, digamos assim. E são os pulsos elétricos. Bom, eles se conectam na camada física, então essa questão número 8, ela tá certa. É uma alternativa certa, porque a gente tem várias camadas, né? Então, por exemplo, utilizando a camada TCP/IP ou outro tipo de estrutura, a primeira camada, né, a camada mais baixa, vai ser a camada física. Na minha camada física é onde eu vou estar tendo a parte toda de hardware, né? E é onde eu vou estar tendo essa transmissão de bits 0 e 1 por meios elétricos. Então a resposta é certa. Questão número 9. Ataque malicioso ao ambiente computacional realizado por programa ou fragmentos de código não replicável, aparentemente seguro, que de forma oculta realiza ações como roubo de senhas e arquivos, quer saber qual é o código malicioso, o ataque que está acontecendo aqui, né? Se é um spyware, um ransomware, um vírus, cavalo de Troia ou um worm. Ou seja, que tipo de ataque é? Um ataque é um ambiente computacional, todos esses são realizados por programa ou fragmentos de código não replicável. Então quer dizer que ele não é um vírus, porque ele não está se replicando. Tá? Não é um worm também, não está se replicando. Só que tem uma palavrinha muito importante aqui, que é o aparentemente seguro. Ou seja, tudo que vier escrito essa palavrinha, né? Ou seja, disfarçado, segurança, é o cavalo de Troia. Então essa resposta aqui é a letra D, né? Por isso que ele tem esse nome cavalo de Troia. Lembrando a guerra de Troia, quando foi entregue um cavalo, né? Que tinha um monte de gente, um cavalo de madeira que tinha um monte de soldado dentro. Então, um cavalo de Troia é isso, ele é mais ou menos um presente ou um arquivo que a gente baixa que parece real, né, legítimo, mas ele está disfarçado, tá? E isso faz com que ele execute funções maliciosas dentro do nosso computador. Ele nada mais é do que um malware, né? Então aqui é a letra D. Eu vou ter um spyware, mas o spyware ele vai estar coletando informações para terceiros. O ransomware vai ser quando vier alguma coisa escrita assim, é um pagamento de um resgate, geralmente em bitcoins, né, para você reaver ou ele quer resgatar o seu computador para você, ou seja, ele pegou para ele o computador, você não consegue mais fazer nada com ele, né? Então, para isso você precisa pagar esse resgate, tá? O vírus, então, ele sofre a parte do código replicável aqui e o worm também, né? Então, ele vai se propagando na rede, cópia dele mesmo, de PC em PC. Então, aqui nessa questão é o cavalo de Troia, ok? Questão 10. Tanto o protocolo TCP quanto o UDP tem como garantir a integridade e ordem dos dados transmitidos. Então, na internet a gente trabalha com dois protocolos, TCP e UDP.
É o TCP/IP. É esse mesmo protocolo TCP que está escrito aqui. Bom, os dois têm garantia de integridade? Não, é uma questão errada essa aqui. O que acontece? A gente tem duas diferenciações. Primeiro, a gente tinha o protocolo UDP, a gente ainda tem ele é mais rápido, ele é mais simples, mas ele não garante a integridade dos dados. E aí foi adicionado o protocolo TCP. Ele é um pouco mais lento, mas ele vai garantir a integridade desse dado, de ponta a ponta da comunicação. Então, questão número 10 está errada. Aqui está o gabarito.